nossa saudação cristã a todos nossos irmãos. Estamos com mais uma oportunidade para falar a vocês e nesta ocasião vamos tomar a escritura de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, onde diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quando o profeta Elias foi enviado para a viúva de Sarepta, ou Zarefato, como nesta tradução aqui em 1 Reis 17, esta mulher, ela era uma gentia, e o profeta Elias foi enviado para ministrar para ela, mas ela também interagiu com o profeta e ela o sustentou com o alimento. Assim, cada um com o seu dom ministrou um ao outro. Um abençoou ao outro. É assim, você recebe o dom de Deus e com ele você abençoa outros. Com tuas virtudes, você beneficia outros, você oferta para outros, você dizima para outros, você prega para outros, você canta para alegrar outros, você chora com os outros, você doa para outros, visita outros, realiza favores para outros. E é assim mesmo que a Bíblia ensina. Romanos 12, 8. O que exercita misericórdia, o faça com alegria. E exercitar o dom com alegria não é exercitar o dom gemendo, reclamando, se queixando, lastimando, mas fazer com alegria, com satisfação, com bom humor. E neste dia aqui, em 1 Reis 17, quando esta viúva estava juntando lenha, talvez fosse o período da manhã, um pouco antes do horário de almoço, ou algo assim, e aquela manhã talvez tenha sido uma manhã desagradável, pois ela estava ali, pronta para comer, fazer aquele último bocado e morrer. E certamente ali naquela região estava muito quente e com muita poeira, porque quando não há chuva, há muita poeira.
E as pessoas daquela região, como em Israel, estavam passando fome também, porque a terra estava tão quente como que se ela fosse passar por um incêndio, como se ela fosse para ser queimada, de tão quente que estava aquela região. E tudo isto era o reflexo do pecado, a decadência moral que havia acontecido naquela região, pois Zarefate, Sarepta de Sidão era uma cidade na margem do mar Mediterrâneo, fora dos limites de Israel, e ficava onde hoje é o Líbano. E no litoral o clima sempre é mais quente, é muito quente. E naqueles dias o rei Acabe estava reinando em Israel, e ele era um rei perverso, pois sendo ensinado naquilo que era certo, através de seus antepassados, através de seus pais, e ele sabia melhor como fazer as coisas corretas, mas ainda assim Acabe declinou pelo errado, e isto desagradou a Deus. Apesar dele estar tendo um momento através de um momento próspero, e as pessoas estarem prosperando muito sob seu reinado, porém, de todas as maneiras, uma pessoa não pode ir muito longe se ela estiver desagradando a Deus. Em seu casamento, ao invés de Acabe a casar-se com uma mulher de seu próprio povo, de sua mesma fé, ele desviou-se deste princípio e casou-se com uma pecadora, desviou-se do fundamento matrimonial de seu povo. Ela era uma idólatra, adoradora de ídolos, e ele casou-se com Jezabel. E ela não era uma adoradora de Jeová, que era o Deus de Israel. E nenhuma pessoa crente jamais deveria se casar com uma pessoa descrente sob qualquer circunstância. Um crente deve sempre casar com um crente, não se juntar a uma fé diferente, a um jugo desigual, porque isto levaria à ruína. Em algum momento da vida isto vai acontecer. Mas Acabe, ele continuou em seu intento e fez isto. E sem dúvida, Jezabel talvez fosse uma mulher muito formosa, e ele foi pela sua aparência, ao invés de ir pelo que realmente ela era. E aqui, em nossos dias que vivemos, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano. E ela introduziu idolatria à nação dos hebreus, entre as pessoas, e as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, se sentiram vitimados por esta grande demanda popular que esta mulher produziu. E é a própria imagem de hoje. Estamos novamente em uma demanda popular. Não há dúvidas que aqueles sacerdotes pensaram que estaria certo contanto que seu governo aprovasse aquilo, contanto que o sumo sacerdote aprovasse o que o rei aprovasse. Mas para um homem que tem a revelação de Deus, não importa o que o governo aprove, ou o que o ministério aprove, isto tem que ser aprovado por Deus. E assim, aquele povo foi levado a pensar que estaria tudo certo se eles participassem de algumas coisas ilegais, algum tipo de flerte, alguma nova adoração, pois o exemplo estava vindo da casa real. O rei, guiado por sua rainha, que ditava as normas. E quando alguém magnetiza alguém e dita alguma coisa, sempre será daquele modo. Um rei teleguiado, haverá por trás dele um povo teleguiado. E parecia que tudo estava indo muito bem, tudo prosperando, mas lembrem-se de uma coisa, nem tudo que prospera é sinal de aprovação de Deus, e nem tudo que decai é sinal de desaprovação de Deus.
porque aquelas pessoas que estavam ali, elas sabiam que elas já não eram tão espirituais como eram antes, que costumavam ser antes sob o reinado de outros reis, e eles achavam que tudo estava indo bem, simplesmente pelo fato de serem uma nação próspera e por serem o berço do grande patriarca Abraão. E por haverem tido um grande profeta, Moisés, eles acharam que podiam passar com qualquer coisa diante do Deus Todo-Poderoso. E é dessa maneira que o diabo quer que as pessoas se sintam seguros de si mesmos, ainda que afastados do prumo da palavra, ainda que desalinhados e fazendo tudo o que pensam e o que querem. Ainda que elas se sintam convictos, mesmo que fora de lugar, o diabo as quer fazer pensar que elas são escolhidas de Deus e que tudo está bem. Pois Israel sabia que era o escolhido de Deus, que era o povo ungido. Eles sabiam que eles eram a herança de Jeová. Eles tinham a arca, eles tinham o templo, eles tinham as tábuas da lei. Eles foram fundados sobre as tábuas sagradas da lei. Eles vieram para Canaã, se tornaram uma nação que adoravam o Deus único. Eles eram unicistas. Mas haviam esquecido que Deus não tolera o pecado e que debaixo do ministério do profeta Elias, eles estavam colhendo o que semearam. Isto porque Deus não faz acepção de pessoas, não importa quem seja, desde o santuário, desde o púlpito para fora. Deus estava naquele momento estremecendo a nação de Israel com o ministério do profeta Elias. Irmãos, este é o agir de Deus. Ele estremece o que precisa ser estremecido e engrandece o que precisa ser engrandecido. Pois Ele é Deus, Ele é soberano. E este século presente que vivemos está cheio de igreja por todos os lados, templos para todos os gostos, e estão colhendo o que semearam, porque estão afastados da real mensagem de Elias e caíram em degradação. Mas também tem uma coisa, há uma mulher aqui chamada noiva do Cordeiro, que seu antigo marido denominacional morreu e Elias tem sido enviado para ela e ela o recebeu. E ela é a única que tem farinha, corpo de Cristo, e azeite, o Espírito Santo. E ela agora está se alimentando neste tempo de seca espiritual, o alimento vindo pelo seu profeta Elias. E nós somos gratos a Deus por isto. Hoje ficamos por aqui. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.